Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é sexta-feira, dia 25 de julho, e vamos fazer agora o resumo de tudo o que estudamos ao longo dessa semana. Lembrando que o tema do estudo semanal foi as pragas. E a passagem bíblica que baseou esse estudo foi Êxodo capítulo 9, verso 35. E aqui essa passagem nos diz o seguinte: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ao longo dessa semana, vimos que cada praga que Deus derramou sobre o Egito tinha por objetivo não só mostrar para Faraó que Deus de fato é o Deus soberano e que ele jamais deveria ter desafiado sua autoridade, mas também que cada uma dessas pragas era um ataque direto a cada falso deus que o Egito adorava. Deus mostrou que aqueles deuses não existiam, eram nada diante de seu poder. E outra coisa muito importante que aprendemos ao longo dessa semana foi sobre o endurecimento do coração do faraó. E é importante entender isso, porque o endurecimento do coração do faraó fascina os estudantes da Bíblia. Ficou claro que Deus não predeterminou as decisões do monarca. As escolhas foram dele. Faraó quis isso. Ele não foi predestinado a se recusar teimosamente a seguir as instruções de Deus e ser condenado à perdição. O Senhor Deus dá liberdade de escolha a cada indivíduo e capacita as pessoas a responder à sua mensagem de amor e oferta de graça. Ele não força as pessoas a obedecer ou desobedecer a ele. O levantamento textual completo sobre o endurecimento do coração do faraó apresenta o seguinte resultado. Durante o processo de endurecimento, foi o próprio faraó quem, de forma teimosa, se recusou a se humilhar diante de Deus, como diz Êxodo capítulo 10, verso 3. Sua decisão e desobediência voluntária o levaram a ultrapassar um ponto de não retorno. Essa teimosia em não aceitar a Deus e seus conselhos tornou Faraó inflexível. O chamado divino para que ele permitisse aos israelitas irem adorar ao Deus vivo apenas intensificou a hostilidade que ardia em seu coração contra o Todo-Poderoso e contra seu servo, Moisés. E isso, para mim e para você, é uma lição poderosíssima. Tome muito cuidado com aquilo que você sabe que precisa mudar e não muda. Com aquelas decisões que você sabe que precisa tomar ao lado de Deus e não toma. Cada passo dado em uma decisão não tomada em favor de Deus endurece nosso coração, a tal ponto que corremos o risco de chegar numa situação que, além de achar que o absurdo e o errado são absolutamente normais, corremos o terrível risco de fechar o nosso coração definitivamente à influência do Espírito Santo. E quanto a isso, eu deixo com você as sagradas palavras de Hebreus capítulo 3, nos versos 7 a 9. E aqui diz: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. E ao concluir aqui o resumo do estudo de hoje, eu deixo com você também o texto para a sua leitura bíblica. Esse é o Reavivados por Sua Palavra, o programa de leitura onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E a passagem de hoje é Levítico capítulo 10. Que Deus te abençoe e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.